Olá meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Estamos de volta, nosso oitavo encontro, oitavo capítulo do livro de São Lucas, o Evangelho de São Lucas, nessa data tão especial, né? Dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição de Maria e também encerramento do ano josefino, né? O ano foi todo dedicado a São José, né? E o nosso Santo Padre, né, pediu para que nós refletíssemos dentro da figura paterna do Santo Padre, do Pai de Jesus, Pai adotivo de Jesus, São José, ele que está conosco no nosso caminho, a caminho juntamente conosco. Bom, então vamos rezar o oitavo capítulo, né, pedindo também, e não se esqueça, né, de deixar o seu like, curtir, né. Você que é novo nesse canal, se inscreva nesse canal, convide outras pessoas, vamos compartilhar esse vídeo para mais e mais pessoas. É muito chato quando a gente faz os vídeos e as pessoas não curtem, não compartilham, não comentem. Muitos conteúdos católicos são simplesmente consumidos e o pessoal não compartilha, né? não comenta. Porque quando você comenta, curte, compartilha, o YouTube entende que o vídeo é bom e aí o YouTube indica para outras pessoas e aí faz o canal crescer cada vez mais. É assim que você me incentiva a continuar essa caminhada, essa jornada dos 24 capítulos, né? Hoje chegando a um terço, completando um terço dessa nossa jornada. Então vamos lá, sem muitas delongas, o capítulo 8. Evangelho de São Lucas, capítulo 8. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Haviam-se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. E ele lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu frutos 100 por um. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o significado desta palavra. Ele respondeu: a vós é concebido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da provação a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram.
porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis. Porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver terá até aquilo que julga ter-lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Num daqueles dias ele subiu com os seus discípulos a uma barca. Disse ele: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes: então, onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que está de frente à Galileia. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: por que te ocupas de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenara aos espíritos imundos que saísse do homem, pois há muito tempo que se apodera dele e guardavam-no preso em cadeias e com grilhões nos pés. Mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhes: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. E pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, andava ali pastando um monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhe permitisse entrar neles. Ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos. E a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro, impetuosamente no lago, e afogou-se. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade pelo campo. Saíram eles, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés, sentado, vestido e calmo, o homem de quem havia sido expulsos os demônios. E tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Nesse momento, perdia-lhe o homem de quem tinham saído os demônios para ficar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro, lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de uns 12 anos,
que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés. E declarou diante de todo o povo o motivo por que havia tocado, e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Quando Jesus chegou a casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Mas Jesus disse: não choreis, a menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam bem que estava morta. Mas segurando ele a mão dela, disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram tomados de pasmo. Jesus ordenou-lhes que não contassem a pessoa alguma o que tinham passado. E aí, gostou desse vídeo, né? Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando, hoje encerramento do ano Josefino, né? 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição e encerramento do ano Josefino, dedicado à igreja, à proteção de São José. Mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu like, curtir, compartilhar, comenta aqui embaixo, deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós, tá bom? Um abraço com Deus e até o nosso próximo encontro.